É, hoje eu tava pensando não, eu tava olhando, fui numa consulta e comecei a ver aquelas pessoas idosas, sabe? E agora acabei de ver uma senhora com sua pele toda enrugada, né? As marcas do tempo, né? E agora eu comecei a pensar, né? Como que a gente é, né? A gente nasce, cresce, vira adolescente, vira homem, vira mulher e de repente você envelhece, né? E as marcas do tempo ela vai ficando na nossa pele e o nosso corpo vai sentindo também as marcas do tempo, né? Tudo aquilo que a gente já fez, o nosso corpo ele vai reclamando, né? Então eu comecei a olhar aquelas senhorinhas, né? Até uma senhora chegou e falou assim, eu vou ficar aqui, mas eu vou sentar porque eu não aguento ficar muito tempo em pé. Falei, não, pode sentar, né? Porque eu sei que é difícil mesmo, porque eu tenho minha mãe que hoje já trabalhou muito, muito nessa vida. E só Deus sabe o quanto que ela já trabalhou, mas meu pai. E eu fico pensando, né, o quanto que essas pessoas idosas hoje já trabalhou para que hoje nós que estamos aqui, que temos tudo, né? A gente tem, por exemplo, hoje, assim, nós comemos, quem tem uma condiçãozinha melhor, tem a sua carninha todos os dias, sua verdura, o seu alimento todos os dias. E eu fico pensando que quando a gente era criança, né? Minha mãe, meu pai, eles trabalhavam, não existia hoje tanta opção de trabalho assim. O trabalho era roceiro, né? Era na roça mesmo. E eu me lembro que mãe levantava muito cedo. Minha mãe levantava 4 horas da manhã e nós já existia meus irmãos, né? Só depois nasceu, somos em 7. Mas eu lembro que mãe levantava cedo, arrumava aquela marmita grande e levava todo mundo, ia todo mundo pra roça. A gente pequeno ainda, mas levava, porque não tinha na época creche, não tinha com quem deixar, o jeito era trabalhar. E necessitava trabalhar, o trabalho era roceiro e tinha que trabalhar, não tinha outra maneira, né? Então levava, às vezes era aquele frio, né? Mas não tinha jeito, porque se você não trabalhava, você também não comia. E ainda assim era bem difícil, porque às vezes tinha o arroz, o feijão, mas não tinha mistura. De manhã era o café preto, não tinha leite. E mãe fazia quando tinha jeito, ela fazia o pão caseiro pra gente. Mas era muita criança, durava muito pouco. E eu lembro também que ela tinha aquele forno a lenha. E ela assava esses pães no fogão, no forno a lenha. Então hoje eu me pego, sabe, vendo a situação dela. Para quem
sempre lutou nessa vida, sabe? Para que o Brasil também, minha mãe e meu pai colaborou muito com esse Brasil. Todas as pessoas idosas que eu vejo hoje, quanto essas pessoas que hoje estão com sua pele enrugada, cheia de marcas do tempo, sofreu para que hoje nós pudéssemos ter tudo que nós temos, sabe? Poder comer o seu pão todos os dias, ter o seu alimento, a sua carne. E eu vejo o quanto que essas pessoas hoje sofrem, né? Igual essa senhora mesmo que tava lá. Bicho, ela tava tão preocupada. Falar, eu moro longe. Uma senhora bem de idade, com uns 70 anos. Eu moro longe. Ai, menina, eu tenho que ir embora. Eu moro longe. E agora é subida. Eles tiraram o postinho de perto de casa. E agora eu tenho que vir buscar os remédios aqui. Porque a pessoa idosa, quando ela fica idosa, ela fica super dependente de medicamentos. Não só idoso, né? A gente vai pegando uma idade, a gente vai ficando dependente de medicamentos. Medicamento para dor, medicamento para diabetes, medicamento para pressão. Quem é aposentado, basicamente, a sua renda vai a metade para medicamentos. Eu fiquei olhando aquela senhora, eu fiquei olhando aquelas pessoas idosas. Eu fiquei me imaginando, velha. Não que envelhecer seja ruim, envelhecer é bom, né? Porque significa que você passou todas as coisas e você conseguiu envelhecer. Porque muitos não conseguem nem chegar a envelhecer. Então eu fiquei olhando aquela senhorinha, olhando aquelas outras senhoras que estavam lá, cabecinha branca, preocupada, como que ir embora. Até que uma outra senhora, vizinha dela, falou, não, eu vou pegar os meus remédios e eu te levo. Aí ela, na humildade dela, ela falou assim, ai, mas tadinha, ela não pode ficar me esperando, porque ela também tem as obrigações dela, né? Aí a outra senhora que estava do lado falou assim, por que você não pede pro rapazinho da frente dar a vez dele para você, que aí você vai embora com ela, né? Aí ela, com toda a educação, ela foi, pediu pro menino, falou, filho, você não deixa eu entrar na sua frente para mim poder pegar os medicamentos e eu poder ir embora com ela? O menino também, menino educado, falou, não, pode entrar. Aí ela entrou, ficou ali na fila, pegou seus remédios e foi embora com a outra senhora. E agora estava vendo uma senhora de 103 anos, cheia de marcas de ruga, cheia de rugas. E eu fiquei imaginando quanto que essas pessoas já colaboraram com o nosso Brasil para que hoje a gente tenha, né, um pouquinho mais de qualidade de vida. Quanto que essas pessoas trabalharam nas roças, né, carpinando, tomando chuva, tomando sereno, porque eles sofreram. Eu, na realidade, assim, eu peguei um pouquinho dessa fase, mas muito pouco mesmo. O que eu peguei foi pouco, perto do que minha mãe, essas outras pessoas idosas pegaram, né? Do que eu me lembro de quando eu era criança, é de eu trabalhar na roça, colhendo algodão, da mãe, mas o pai levar a gente colher café, carpinando, né? Pra poder se manter mesmo, não tinha luxo, não tinha nada, era só mesmo pra comer.
não dava para comprar um sofá, não dava para comprar um móvel novo, não dava para fazer uma reforma, não dava para fazer nada. O dinheiro que ganhava era somente para comer. E ainda assim, às vezes não dava. E é isso, sabe? Eu me lembro de uma fase da nossa vida que a mãe com 7 crianças pequenas em casa trabalhava na roça, sim, mas tinha muita dificuldade porque não tinha com quem largar os filhos e não tinha creche nessa época. Eu lembro que teve uma fase que a gente tava passando muito apurado e a mãe, ela olhou a despensa. Isso nunca me sai da minha memória, da minha cabeça, porque eu era criança, eu devia ter uns 6, 7, 8 anos, eu não lembro bem a idade que eu tinha, mas eu lembro do acontecido. Eu lembro que mãe olhou a despensa e ela conta até hoje que o que às vezes acontecia quando a gente era criança, que às vezes quando não tinha nada para dar pra gente, ela moía a farinha, o fubá, e fazia aquele fubá pra gente comer. Eu me lembro de uma fase também, me lembro não, ela conta que quando eu era criança, né, acho que bebê, não sei, que eu era uma criança ainda, que criança é assim, às vezes quer as coisas, mas não tem, os pais às vezes não têm condição de dar, e aquela época eles não tinham mesmo. Eu me lembro não, ela conta que teve uma vez que ela fez a comida e eu queria carne. Ela conta que ela me dava a comida, falava, não, quero time, que quer dizer carne. E não tinha carne para me dar. E aí ela disse que tinha vontade de me dar uma chinelada na bunda porque eu não queria comer, eu queria carne. E ela disse que tinha os franguinhos caipira que criava, ela teve que matar aquele frango para mim poder, para fazer para mim comer, para nós comer, né? Para mim, né, que era meia, né, criança. Outras vezes que queria mamar, não tinha mamar, ela lavava o arroz e dava aquela água de arroz pra gente, doce. E lembro da fase da minha infância, mas tenho muito a agradecer. Que às vezes não tinha, né? Hoje eu trabalho, graças a Deus, sabe? Eu faço de tudo, eu e meu esposo, para não faltar as coisas para as crianças. Mas ainda assim, às vezes, eles não dão muito valor, sabe? Porque tem tudo na mão. Nunca passou dificuldade. Nunca teve privação de nada. Então passa a não dar o devido valor a tudo que tem. Eu dou valor, sabe? Dou valor. Porque eu sei o que meus pais passou. Eu sei o que nós passamos. Porque eu lembro quando eu levantava, às vezes, não tinha nada para comer, a não ser o café preto. E eu lembro que para matar a fome, eu enchia meu caneco de água, apanhava o café, enchia de açúcar e tacava água. Tacava água ali para tomar, sabe?
aquilo enchia minha barriga, mas, né? Quando não tinha os mantimentos, assim, né? Lembro de outra fase, quando nós fomos crescendo mais, cada um ficando mais independente. Mãe deixou de trabalhar na roça, conseguiu um emprego. Mas ela conseguiu um emprego porque teve uma fase da nossa vida que foi uma fase de humilhação para ela. Uma fase humilhada. Que mesmo o pai trabalhando e ela, às vezes o pouco que ganhava não dava para suprir, né? Igual estava contando que ela olhou a despensa e como não tinha nada para dar, tinha uma vizinha da gente que ela sempre ia na cidade, sabe? Pedia, né, para as pessoas. Pedia para as pessoas, assim, quem podia ajudar. Por isso que eu penso, às vezes, a gente não deve julgar o outro que às vezes pede. Tem certas pessoas que usam de má fé, mas tem outras que não. Mas se for usar de má fé, é problema dela, a consciência dela, sabe? Eu lembro que a mãe pegou essa vizinha, chamou a mãe e a gente falou pra mãe da Noêmia ajudar a minha mãe. Eu sempre vou lá pra cidade pedir, as pessoas me ajudam, tá? Vamos comigo pra senhora, né, conseguir as coisas para as crianças comer. E a mãe, nesse dia, ela foi, pegou a gente e fomos até a pé. E chegando na cidade, pede para um, pede para outro. Até que chegou numa casa e quem atendeu ela foi empregada. Lembro que foi empregada. A empregada veio, atendeu ela e a vizinha que estava conosco e falou, pera um pouquinho que eu vou ver com a minha patroa se ela pode dar alguma coisa. E foi, entrou. Nisso, quando ela entrou e voltou, a patroa veio e humilhou minha mãe. Falou pra minha mãe, a senhora é uma mulher jovem, por que a senhora não vai trabalhar? Ao invés de ficar pedindo que não sei o que, sabe? Mas ela não tinha jeito, gente. Um monte de criança, na época não tinha creche, não tinha com quem deixar. Minha mãe olhou pra nós e falou, nunca mais na minha vida eu peço. Foi muita humilhação. Eu sei que nós voltamos embora. A mãe conseguiu bastante coisa ainda. Muitas pessoas ajudou. Mas ela nunca mais. Foi a primeira e a última que ela nunca mais vai pedir. Eu lembro também que tinha uma casa da sopa. Gente, como eu amava aquela casa da sopa quando a gente ia pro centro. Aí nós passou lá pra comer nessa casa da sopa, uma comida tão gostosa, bem feita, sabe? Eles faziam pra pessoas que não tinham mesmo condição de comprar, que precisava de ajuda, ou às vezes estava saindo assim no centro e precisava comer em algum lugar, não tinha dinheiro, e nós passamos nessa casa da sopa. Era muito bom, tudo bem limpinho, comida muito boa. Me lembro dessa fase também. E é isso, e hoje eu vejo aquela velhinha, a cabeça branca, cheia de dor, com restrição para comer muita coisa por causa da diabetes. E
lutando por aposentadoria que não sai. E fico imaginando qual o valor de uma pessoa que lutou tanto nessa vida, que sofreu tanto, tantas madrugadas, que acordou de madrugada para ir trabalhar. Minha mãe, até um certo tempo, ela acordava 3 horas da manhã para ir trabalhar na roça, cortando cana, serviço pesado. E quando veio as doenças, debilitou, não pôde mais trabalhar. E um povo ingrato desse Brasil que não sabe reconhecer o valor de uma pessoa, de pessoas, não é só uma, que lutou tanto para que esse Brasil hoje seja o que é, sabe? Nem para sair uma aposentadoria, uma enrolação para poder liberar para ela essa aposentadoria, para ela ter só um pouquinho de dignidade. Pensando, sabe? Essas pessoas que roubam, não sabe o quanto que eles estão fazendo mal, sabe? As pessoas mais necessitadas, as pessoas que lutou tanto para que hoje eles possam ter a mordomia que eles têm. Sei lá. E é isso. Tchau pra vocês.